Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, chegamos e ela também vem com a gente, a nossa sexta-feira. Hoje é 23 de maio de 2025 e é aqui que a gente se encontra na frequência de uma vida mais leve, mais justa e mais solidária. E aí, confere, né? Então a nossa sintonia, olha, tá certíssima. Por aqui a gente não perde o fôlego para destacar política ambiental, resistência dos povos e segurança alimentar, né? Mas ainda achando pouco, a nossa pauta do dia ainda traz memória, verdade e justiça, acordo global na saúde e até carnaval. E aí, dá pra tu? Então vem-te embora, vem com a gente, eu sou o Daniel Lamir e com toda a equipe do Brasil de Fato, não cansamos nunca de dizer, é um prazerzão fazer o bem viver para você. E para começo da nossa conversa, a gente traz aqui o que é Manchete Bem Viver nesta sexta-feira. PL da devastação ameaça mais de 80% dos quilombos e 32% das terras indígenas do Brasil. No caminho Nhandereco, povo guarani retoma a agricultura ancestral na cidade de São Paulo. Política Nacional de Abastecimento. Nossa conversa Bem Viver é com José Graziano, ex-diretor-geral da FAO. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é obrigado a cumprir decreto e renomear as ruas que homenageiam a ditadura. Acordo global sobre pandemias é adotado após mais de 3 anos de intensas negociações. Carnaval pernambucano passa a ser reconhecido como patrimônio cultural nacional. E olha, tem mais, tá? Porém, como você sabe, a gente sempre deixa aquelas surpresinhas no programa, né? E você confere tudinho agora no Bem Viver completão que tá só no aquecimento. Programa Bem Viver. Bom, e vamos abrir o programa com a pauta que seguimos de olho por aqui nos últimos dias, né? É que nesta semana o chamado PL da devastação avançou no Congresso e o tema com certeza merece muita atenção. Vamos aqui aos fatos. O Senado aprovou o projeto de lei 2159 que quer flexibilizar regras para o licenciamento ambiental. A medida não entrou em vigor, mas deu um passo muito grande nesse sentido. Ela voltou para a Câmara dos Deputados e, se aprovada, pode desproteger comunidades indígenas e quilombolas no país. O projeto permite que obras e empreendimentos avancem sobre terras que ainda não foram homologadas ou tituladas, quer dizer, sem considerar o uso tradicional desses territórios. E isso representa uma ameaça direta a mais de 80% dos territórios quilombolas e 32% das terras indígenas brasileiras. Com a nova proposta, o Estado deixa de exigir o licenciamento ambiental para diversas atividades em áreas não regularizadas. Ou seja, como se o fato de uma terra ainda não ter titulação formal se tornasse, digamos, invisível aos olhos da lei. Bora aqui com um exemplo. Dessa forma, a construção de uma barragem, por exemplo, pode ser instalada sem a consulta às populações locais. Se já é complicado hoje em dia, imagina com um retrocesso desses, hein? E é por isso que organizações indígenas e quilombolas denunciam o projeto. Elas apontam que a proposta favorece o avanço de interesses econômicos sobre direitos garantidos pela nossa Constituição. E alertam, o PL da devastação pode legalizar uma espécie de apagamento territorial, cultural e ambiental. Vamos saber mais com Nara Lacerda. Quando uma estrada corta um território habitado por povos indígenas, ela muda a rotina de muita gente. E esse tipo de situação deve ser cada vez mais comum se o projeto de lei 2159, apelidado de PL da devastação, for aprovado em definitivo. A proposta já ganhou o aval do Senado em votação realizada nesta quarta-feira e agora deve seguir para a análise da Câmara dos Deputados
resultados. Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e morador da terra indígena Uaçá, no Amapá, lamenta. Ele conta que viu de perto as consequências deixadas pela construção da BR-156, realizada na década de 1970. O primeiro impacto quando uma obra dessa chega no território é a perda de vegetação. Estamos falando de um trecho que a BR passa no nosso território lá, de aproximadamente 69 quilômetros cortando a terra indígena. Então, 69 quilômetros de perca de vegetação e de perca de uso daquela área tradicional, de uso das atividades tradicionais, culturais, cosmológicas, que porventura no passado era utilizada e depois que o empreendimento desse passa, não se utiliza mais. O que preocupa Caripuna e ambientalistas é que o PL da devastação poderá acentuar esse tipo de ameaça para 32% das TIs, terras indígenas, e 80% dos territórios quilombolas. É o que mostra uma nota técnica publicada pelo Instituto Socioambiental. Isso porque a proposta restringe a necessidade de licenciamento ambiental para territórios que ainda não tiveram o processo de titulação ou homologação concluídos. A regra ameaça terras indígenas e quilombos em geral. Outro ponto de alerta é que essas populações deixam de ser consultadas, sendo excluídas de decisões sobre obras que afetam diretamente as áreas onde vivem. O Brasil tem atualmente 259 TIs que ainda estão em processo de demarcação. Quanto aos territórios quilombolas, foram emitidos apenas 384 títulos. Na prática, mais de 1.900 áreas ainda aguardam por titulação, segundo o INCRA, Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária. Com o novo marco do licenciamento ambiental, mais de 1.500 delas podem acabar excluídas. Nilce Pontes, da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em São Paulo, alerta para a gravidade da situação. Segundo ela, a ausência de titulação dos quilombos atrai invasores para a região. Embora todos estejam reconhecidos, mas eles não finalizou, sabe-se, a ação de desapropriação. Então, tem muitas pessoas externas explorando as comunidades, né? E essa exploração, muitas vezes, ela vem regrada por violência física, moral, étnica, econômica. São algumas das violações que ocorrem e que, com o PL, na minha opinião, isso só reforça a fragilidade dos territórios. Defendido por parlamentares ruralistas, o projeto altera as regras de um importante mecanismo de defesa dos recursos naturais, o licenciamento ambiental. Atualmente, todo empreendimento ou atividade potencialmente poluidora deve passar por uma série de estudos, incluindo a participação das comunidades afetadas. Se a proposta for aprovada em todas as instâncias, essa regra irá mudar. Kleber Caripuna, da APIB, denuncia o risco de perda de todos os direitos conquistados no país na área ambiental. Em uma simples votação por um Congresso que está tomado pela maioria da extrema-direita, apaga todo o avanço da legislação ambiental brasileira que previa garantia de direitos a povos indígenas, a municípios, enfim, a cidadãos. Pelo novo PL, atividades de pecuária e agricultura de pequeno porte, por exemplo, também ficam dispensadas do licenciamento ambiental que existe hoje. Seria como se elas não causassem danos ao ambiente e às populações do entorno. Além disso, o projeto simplifica as regras de licenciamento gerais para obras de viadutos, pontes hidrelétricas, barragens e postos de combustíveis. E os problemas não param por aí. Entre as ameaças está ainda a contaminação por agrotóxicos usados em plantações vizinhas de áreas protegidas e dificuldade de pesca pela instalação de hidrelétricas. A destruição de lugares sagrados, como cemitérios, também entra na lista das violações dos direitos desses povos. O novo projeto aumenta
enfrenta essas ameaças, mesmo para os habitantes de terras já homologadas ou tituladas, ou seja, com o processo de demarcação concluído. A proposta prevê que os órgãos sem competência legal para dispor sobre algumas temáticas desconsiderem conclusões de entes públicos com competência legal para tanto. Assim, qualquer prefeitura, por exemplo, tem o poder de decisão maior que o da própria FUNAI em assuntos de interesses dos povos indígenas. Para Kleber, além de apagar os avanços no campo e os direitos dos povos tradicionais, o PL livra o Estado de um passivo histórico com essas populações previsto na Constituição. Ele nega, por exemplo, a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com o povo indígena por não ter conseguido, no prazo de 5 anos, pós-Constituição de 88, garantir a totalidade do direito de demarcação das terras indígenas. Então, apesar do PL ele prever possíveis estudos em terras indígenas apenas homologadas, com muitas falhas, mas com muitas falhas e com muitos retrocessos na legislação, ele ignora todo um passivo que existe de terras indígenas a serem homologadas, enfim, que ainda estão em fase de estudos e outros que nem sequer começaram. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler, locução Nara Lacerda. Obrigado pelas informações, Nara, e a gente fica pensando, com uma possível aprovação em definitivo, a gente vai se perguntar, onde vão parar algumas questões essenciais para a nossa sociedade? Onde vai parar a luta por justiça histórica, o senso de humanidade ou a garantia de respeito à vida dos povos? Além disso, como consequência, como estamos pensando na relação entre comunidades, grandes obras e meio ambiente? A resistência dos povos tradicionais é secular e permanente, mas ela precisa ao mesmo tempo de um compromisso social amplo e de cumprimento da Constituição Federal. Bom, e como se diz, comer é um ato político e é também uma forma de resistência para povos e comunidades. Dessa forma, a agricultura é base de muitas sociedades tradicionais, como o caso dos Guarani. No extremo sul da cidade de São Paulo, o povo Guarani Mbiá colocou em prática seus cultivos ancestrais. O processo atravessou um longo caminho na terra indígena Tenondé-Porã, que estava degradada pelo cultivo de eucalipto. O repórter Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato, foi visitar uma das 16 aldeias e conta agora pra gente essa história. Momento agroecológico. Essa parte da alimentação para o povo Guarani é algo realmente muito especial, assim. E aí, por ser especial, então, ela é sempre muito sentida, assim, sabe? Não é só vista, não é só cheirada, não é só consumida, né? E aí, então, tá num sentimento profundo, assim, que traz, então, essa prática de gostar mesmo das plantas como se fossem seus filhos, assim, sabe? O relato é de Gerapoti Mirim, uma das lideranças Guarani Mbiá da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul da cidade de São Paulo. A Calipeti, onde ela vive, é uma das 16 aldeias deste território. Por muito tempo, cerca de 1.500 indígenas que habitam o local viviam espremidos em uma pequena área de 26 hectares. O reconhecimento pela FUNAI em 2012 ampliou o território para quase 16 mil hectares. Em 2016, a portaria declaratória do Ministério da Justiça confirmou o novo limite territorial. Gerá conta que foi somente após a demarcação que foi iniciada a retomada da agricultura ancestral, um dos pilares do Nhandereco, o modo de viver guarani. Porque estamos num território indígena que antes da demarcação, principalmente, toda a comida essencialmente diária vinha de fora. E todos os alimentos ruins, assim, né, na realidade de que as pessoas que não têm aquisição de dinheiro maior, assim, de poder aquisitivo maior, né, e no qual a gente se enquadra quanto indígena, a gente vai comprar aquele alimento de pior qualidade, o alimento transgênico.
muito sal, muito açúcar, muita comida industrializada e que hoje traz como consequência muitas pessoas que foram, que ficaram doentes, que foram adoecendo. A aldeia de Gerá antes era uma grande monocultura de eucalipto. Daí o nome Calipeti, que significa roça de eucalipto no idioma guarani. Unindo a sabedoria dos mais velhos ao suporte técnico do programa Aldeias, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, os Guarani da Tenondé-Porã conseguiram superar os desafios para a recuperação do solo, já que a raiz profunda do eucalipto acaba puxando água em excesso do lençol freático. Com a terra renovada, os indígenas passaram a recolher sementes nativas da Mata Atlântica em aldeias de outros estados e países. Desde então, mais de 200 variedades livres de qualquer transformação gênica foram plantadas. Gerá enfatiza a natureza espiritual da agricultura guarani, onde os alimentos são considerados sagrados e não devem ser comercializados. Então, a base da alimentação guarani é o milho. E aí, então, o milho tem que ir para a casa de reza antes de ser plantado. E quando é colhido, também tem que ir para a casa de reza para consagrar com a fumaça do cachimbo, que tem o tabaco, o fumo, mas também para consagrar com esse sentimento de falar do Djevete, que é uma forma tradicional de agradecer. E aí, então, para Guarani, assim, seria e é completamente errado pensar no comércio desses alimentos, assim, é inviável. Ele tem que ser produzido, tem que ser colhido, tem que ser consumido e, no máximo, para fora tem que ser compartilhado, não vendido. Só de milho são 9 tipos diferentes, do amarelinho mais tradicional ao com a coloração roxa. De batata doce são 15 variedades. Há ainda uma diversidade de frutas nativas da Mata Atlântica, como o araçá, a juçara, o cambuci e a pitanga. Os plantios na Calipeti acontecem por meio de mutirões. Neste processo participam indígenas de todas as idades e gêneros da aldeia, onde vivem cerca de 90 pessoas. Wesley Caraí era um dos presentes na colheita que a reportagem acompanhou. A roça é importante para a gente manter a nossa cultura. Para mim também é muito importante porque eu já tenho um filho também, para que eu possa ensinar eles futuramente, para eles plantar, para eles saber dessas coisas. No fim do dia, todos os indígenas compartilharam dos frutos do trabalho coletivo e voltaram para casa com um pouco da mandioca e das batatas colhidas. Caraí Jonathan reforça o papel da agricultura guarani na conservação da floresta e conta o que mais gosta de fazer na roça. Acho que é plantar mesmo. Plantar milho, batata e mandioca. Gerá relata que o desenvolvimento da agricultura guarani em Tenondé-Porã foi impulsionado por um modelo coletivo distinto da estrutura organizativa anterior, influenciada pela ditadura militar e que impôs nos territórios indígenas a figura dos caciques e dos capitães. A gente está nessa aldeia que é uma consequência muito positiva desse movimento, assim, de modificar a questão do trabalho de liderança. Então, hoje, na maioria das 16 aldeias não tem cacique, não tem cacica. Isso significa também, então, que o nosso movimento não foi para trocar de cocar, mas sim para modificar completamente o sentido do trabalho, né, político. E aí a gente está nessa aldeia maravilhosa, onde a gente está super feliz. Então é uma das coisas que a gente sempre fala aqui na aldeia Calipeti: vamos juntos, vamos plantar mais, vamos deixar de comer essas comidas de Juruá que traz doenças, para a gente ficar mais forte nessa cultura guarani que é tão bonita. Que ainda que estejamos na capital de São Paulo, ninguém quer ir para a cidade, ninguém quer morar na cidade, ninguém está buscando o progresso. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Valeu, Pedro. E olha, pelo que ouvimos na reportagem, né, a busca pela comida de verdade nem sempre é uma tarefa simples. E obviamente que a gente não está aqui falando só de nutrição, né? Mas exemplos como esse deixam um sentido político da alimentação ainda mais nítido para a gente, né?
Vamos continuar falando de alimentação, mas agora no cenário das políticas públicas. O que é que a gente deve levar em conta nesse momento no Brasil, hein? Quem conversa Bem Viver hoje com a gente é José Graziano, ex-diretor-geral da FAO e ex-ministro do programa Fome Zero. Ele conversou com Lucas Salum e, olha, de forma muito didática, explicou pra gente a política de estoque de alimentos no país. Bora nessa conferir então. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E mais uma vez é com muita alegria que a gente anuncia que quem conversa Bem Viver é José Graziano da Silva, por 9 anos diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e que também foi ministro extraordinário de combate à fome e insegurança alimentar aqui no Brasil durante a primeira gestão do presidente Lula, sendo ele, José Graziano da Silva, o responsável pela implementação do programa Fome Zero, reconhecido internacionalmente, premiado por todos os sucessos que trouxe, a começar por ter tirado o Brasil do mapa da fome em 2014. Então, desde já, ministro, alegria poder falar mais uma vez com o senhor. Obrigado pela disponibilidade para atender mais um chamado do Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço, Lucas. É sempre um prazer poder falar com vocês e poder participar dessa discussão tão importante hoje no Brasil, que é política de abastecimento de estoques, né? Que é a nossa pauta de hoje. Exatamente. Há um mês, mais ou menos, a gente conversou a última vez tentando entender essa alta inflação que atinge o Brasil no que diz respeito ao preço da alimentação, e um dos assuntos que o senhor trouxe foi essa questão da política de abastecimentos, mas, enfim, foi apenas uma fala dentro de tudo que o senhor trouxe, então a gente combinou de aprofundar, trazer mais detalhes, afinal, talvez esteja aí o grande X da questão para a gente conseguir combater a fome no Brasil e, ao mesmo tempo, garantir o preço da comida acessível para boa parte da população, garantindo qualidade, né? Não só comida, mas qualidade na alimentação da população. Então, para a gente entender isso, eu acho que ia ser bacana se a gente começasse realmente do início, ministro, explicando do que se trata, o que é uma política de abastecimento, como que a gente consegue entender da onde ela é formada e como ela se constitui. Lucas, eu vou me permitir ir ainda mais atrás. Por favor. Você me pediu, vamos começar do básico? Vamos começar do básico. Nós todo o tempo falamos de preços de produtos, falando na lei da oferta e da demanda. Bom, essa lei já foi revogada há muito tempo, há muitas décadas, que os preços não são formados pela lei da oferta e da demanda. Eu me explico. Se nós pegarmos o caso dos preços agrícolas, por exemplo, a oferta é a produção, né? Então, tem um período de safra que você colhe o arroz, o feijão, etc., e é um volume dado. E a partir daí você não tem mais uma oferta, você tem um estoque daquele produto, você guarda aquele produto. Então, as curvas que a gente aprende na escola de oferta e demanda é um tipo de um X, assim, né? A oferta sobe da direita para a esquerda e a demanda cai, né, da esquerda para a direita, vamos dizer. Então, parte do demanda máxima e vai caindo ao longo do tempo. Quer dizer, as pessoas vão comendo aquele arroz que foi produzido ao longo do ano, né, ou basicamente do período de entre safra, que é o período mais longo. Então, a rigor, a oferta agrícola é uma linha quase inclinada, ela não é um X deitado. Ela tem. Se você vender tudo isso, você fica sem o seu estoque. E isso que tem acontecido muito com o Brasil. O Brasil tem vendido a sua produção, a sua safra, muitas vezes até de maneira antecipada, exportando esses produtos. O arroz nós tivemos 2 anos atrás esse problema. Vendemos muito mais do que devíamos, depois tivemos que recomprar. Bom, tem um mercado internacional para isso, para você recomprar quando você precisa. Mas não vamos esquecer que esse mercado internacional é cotado em dólar. Toda vez que esses estoques caem abaixo de um valor mínimo, tem uma grande especulação de que vai faltar produto. E é essa especulação que joga os preços lá para cima. Nós tivemos isso, por exemplo, a última grande especulação foi em 2007 e 2008. Teve uma subida vertiginosa de preço
Depois isso se repetiu em 2010, 2011. Não é? Então, esse é o segundo tipo de estoque. E há, finalmente, um estoque que é chamado de estoque de abastecimento. É um estoque para prover aqueles programas como merenda escolar, como compras da agricultura familiar. Os países têm programas, né, de fornecer alimentos. Muitos países repartem alimentos, né, com entidades filantrópicas, com entidades escolares, etc. Então, varia muito o uso desses estoques. O fato é que a prática recomenda que você tem que ter um mínimo de estoques a nível mundial, né, e a nível dos países dos seus produtos básicos de consumo corrente. Porque você não consegue produzir imediatamente aquilo que você precisa. Tá? Mesmo que você tenha facilidade em importar, isso demora um tempo, né, de conseguir o fornecedor, de internalizar o produto. Então, a recomendação é ter sempre um volume mínimo de estoques para assegurar que os preços não sofram de um ataque especulativo. Esse é o grande papel, Lucas, tá? Que a gente negligencia muito. Não é só questão de ter o estoque para quando a gente precisa, para distribuir, no caso de uma enchente, de um terremoto, de uma seca, não é? Mas é para, vamos dizer, acalmar o mercado, como se diz. Todo mundo ficar sabendo que tem, né? A Conab tem lá uma quantidade de feijão. Então, eu não vou me meter a besta, tá certo? E especular. É como se o Banco Central, um país sem estoque de alimentos, é como um Banco Central sem reserva de dólar. Imagine se o nosso Banco Central não tivesse nenhum dólar guardado, com esse movimento especulativo que teve agora com o Trump. O que nós teríamos sofrido? É a mesma coisa. Precisa ter ali, vamos dizer, aquele dinheirinho guardado para gastar a hora que precisa. Do mesmo jeito, você precisa ter o seu feijãozinho guardado, o seu arroz guardado, um mínimo de estoque dos produtos básicos para evitar alimentar um movimento especulativo de preços. Pois é, ministro, mas mesmo com toda essa importância que o senhor tão bem descreveu, né, que não é uma coisa exclusivamente para o Brasil, pelo contrário, existem agências internacionais, acordos na China, enfim, mesmo assim, o que a gente viu nos últimos anos no Brasil é justamente um esvaziamento desses estoques, principalmente durante a gestão Temer e Bolsonaro. A gente tem um dado que de 2010 a 2020, em 10 anos, basicamente os grãos, os estoques de grãos do Brasil tiveram uma redução de 96%, imagina? É basicamente a totalidade se esvaindo, indo fora. Mas mesmo, e uma das promessas do governo Lula era justamente a retomada dessa política de estoque. Mas a gente tem dados atualizados desse ano que mostra que a gente não voltou a atingir aqueles números de antes de 2010, da primeira gestão, da primeira, segunda gestão do presidente Lula. Conversando, inclusive, com o presidente da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, né, Edgar Preto, ele justificou para a gente que a alta de alimentos inviabilizou, impossibilitou essa retomada de estoque, justamente até por uma lei que rege a ação da Conab, que só pode comprar quando o preço desses produtos estiver abaixo do preço mínimo. Enfim, tem muita justificativa, mas eu gostaria de ouvir do senhor se é plausível essa explicação ou se, na opinião do senhor, em 2 anos e meio de governo Lula, a gente já deveria ter estoques melhor repostos pelo governo. Olha, Lucas, eu faço parte do conselho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Edgar Preto. E tive também a oportunidade de ouvir pessoalmente dele, né, essas explicações que você também ouviu. E ele está com plena razão. Ele está legalmente proibido de fazer estoques nesse momento que os preços estavam em alta. Não é? Essa alta vai estimular um aumento da produção, como nós já estamos começando a perceber. E aí sim é o momento de comprar, até para evitar que o preço caia muito abaixo do mínimo. Não é? Então, o Brasil tem que ter uma política de abastecimento que contemple a formação desses estoques mínimos. Não é? Hoje, pelo dado que eu levantei na FAO,
o Brasil tem 6 milhões de toneladas de trigo de estoque, 12 de milho e apenas 2 de arroz, que é o nosso calcanhar de Aquiles no momento, né? Pouco, né, ministro? É muito pouco. Isso não dá para um mês, né? Se tiver que realmente distribuir. Então, nós precisamos recompor. Só para dar uma dimensão, a China, que é o país que tem mais estoques, tem 110 milhões de toneladas de arroz estocado. Né? Brincadeira, né? A gente claro que tem muito mais chinês que brasileiro, mas a proporção, né, é de 2 para 110. Né? É muito mais do que a gente. Nós precisamos recompor esses estoques, não há a mínima dúvida. E seria o caso, ministro, de revogar essa lei, não necessariamente revogá-la, mas usar alguma medida provisória que pudesse suspender, haja visto esse cenário semi-desastroso, ou talvez até desastroso que a gente está vivendo, de não ter estoques para nenhum mês de alimentos básicos? Olha, felizmente, nós não temos uma urgência nesse caso, porque o arroz hoje nós temos pelo menos 3 safras anuais no Brasil. Então, esse tempo de entre safra está terminando. Nós logo estaremos entrando no tempo da safra e poderemos comprar. Uma regra importante em abastecimento e formação de estoques é que você não pode mudar todo dia, de acordo com as suas necessidades, as regras do jogo, porque você cria incerteza. Então, apesar de dura essa regra de não poder comprar quando não tiver abaixo do mínimo, é uma regra que garante também, né, quem tem estoques, quem forma estoque. Porque quem forma estoque no Brasil hoje é o setor privado, basicamente. São as cooperativas, por exemplo. Né? As cooperativas têm grandes estocagens de produtos. E elas desempenham um papel importante nessa estabilização de preços também. Né? Na medida que a gente consegue saber essa informação, torná-la transparente, isso ajuda a acalmar o mercado. Então, eu não defenderia uma mudança de regras nesse momento, principalmente por decreto, né? Com o risco de criar mais instabilidade ainda num prazo relativamente curto. Se nós estivéssemos falando de um produto que só tem uma safra por ano, poderia ser uma situação diferente. Mas não é, felizmente não é. Não é? E ainda temos a possibilidade de importar. Seria preferível a Conab importar arroz para fazer um pouco de estoque do que mudar as regras nesse momento, na minha opinião. Tá certo. Mas agora acho que eu vou trazer uma proposta que essa sim o senhor vai concordar, porque uma outra justificativa que o presidente da Conab, o Edgar Preto, falou pra gente é que o arroz e o feijão estão perdendo área de produção, estão perdendo terra. Segundo ele, não tem produto suficiente, feijão e arroz, para se fazer estoque. E o senhor muito bem explicou pra gente que isso tem uma motivação muito clara, que são os incentivos fiscais que se tem principalmente para a produção de soja e milho no Brasil, fazendo com que o produtor não pense 2 vezes em abrir mão da plantação do cultivo de arroz, de feijão, de mandioca, para priorizar o milho e a soja, que até alimentam o Brasil, mas muito em menos medida do que o próprio feijão e o arroz. Então, talvez mais importante do que mudar essa lei, dessa regra da Conab, não seria necessária uma intervenção federal também para a gente ter incentivos para que os alimentos que sejam produzidos pelos grandes produtores do Brasil sejam de fato os alimentos que compõem o prato brasileiro? A gente não precisa de uma mudança radical nesse sentido, ministro? Olha, Luca, eu acho que nós já temos subsídios demais no agro. Não é? Nós favorecemos a importação dos insumos químicos, defensivos e fertilizantes sem impostos. Não é? Nós temos financiamentos a juros bem inferiores aos juros de mercado para a produção. Não é? Há um conjunto. Vamos fazer uma comparação entre a soja e o feijão. Você sabe que, botanicamente, eles são primos, né?
Os dois são faziolos, são da família, né, Faziola. Então, veja bem, quanto custa o custo de produção de 1 hectare de feijão? Acho que é por volta de 12 mil reais. O da soja é metade disso, 6 mil. É um custo de produção dobro. Além de custo de produção o dobro, a produtividade do feijão, só muito recentemente, vem melhorando graças às novas variedades que a Embrapa conseguiu produzir, fazendo o feijão resistente a uma série de ataques de fungos que ele tem, né? A soja, pelo contrário, a soja é beneficiária de uma pesquisa internacional de variedades de soja. O Brasil adaptou variedades de soja vinda de outros países, especialmente dos Estados Unidos. Então, rapidamente, você consegue trocar a variedade por uma variedade mais nova, né, mais resistente a pragas e doenças que estão ocorrendo. Ou seja, há todo um entorno que favorece a soja, sem falar que a soja é denominada em dólar. Ou seja, o preço da tonelada de soja é em dólar e o preço de feijão é em reais, né? O que faz uma enorme diferença na hora de calcular a lucratividade para o produtor. Então, tem um conjunto de fatores, além do poder aquisitivo. É verdade que nós reduzimos a produção de feijão, mas não está faltando feijão, Lucas. Vai no seu supermercado aí perto e vai ver lá o saquinho de feijão tudo na prateleira. O poder aquisitivo da população é que está determinando que não haja um aumento do consumo. E não apenas o poder aquisitivo, né? Pergunta para as mulheres que cozinham em casa e trabalham fora se elas querem cozinhar feijão. O feijão tem uma série de dificuldades para ir da prateleira do supermercado para o prato do consumidor, né? Então, é um produto que está sendo substituído por uma série de dificuldades. Claro que a pesquisa poderia ajudar muito nisso, mudar essa relação. E nós temos pouco pesquisa. Então, se há alguma coisa que devia fazer, era mais pesquisa, né, para esses nossos produtos básicos de alimentação. O caso do feijão é só um deles. Eu levantaria também o caso da mandioca, que é um outro produto básico de consumo muito importante e que nós temos uma produtividade muito baixa, né, e uma dificuldade muito grande de produção no Brasil. Então, eu diria que é um problema de subsídio, mas depende aonde você vai pôr esse subsídio. Não é um subsídio para aumentar a produção. A produção que nós temos hoje de feijão é o que nós comemos de feijão, tá? Nós não temos mais produção porque não tem um incentivo, né, de aumentar a oferta via estímulos de produção. Mas que seria interessante que a gente tivesse mais estímulos justamente para poder baratear o preço da mandioca, do feijão, e que as pessoas não hesitassem em escolher entre feijão e um outro ultraprocessado, escolhessem sim o feijão, se tivesse 4, no máximo R$ 5 um pacote de 1 quilo, não é, ministro? Olha, Lucas, eu tenho combatido essa ideia muito. Se aumentar a produção de alguns produtos sem que aumente a demanda, o único prejudicado é o produtor de feijão, principalmente se ele for pequeno. O preço baixa. E o preço não baixa em todos os lugares na mesma magnitude. Baixa um pouquinho no supermercado e baixa muito para o produtor, quando a oferta é muito maior do que a demanda esperada. Você tem uma expectativa de demanda. Se a oferta vai acima disso, você cria uma expectativa de que vai sobrar produto. Então, o preço já baixa. O intermediário que vai comprar a produção desses agricultores já vai oferecer um preço menor. Do mesmo jeito, no caso reverso. Se você tiver uma quebra de safra, uma seca, por exemplo, e tiver todo mundo achando que vai faltar feijão,
o preço do feijão sobe antes mesmo de faltar feijão. Não é? É o que eu explicava, o equilíbrio não é feito entre a produção, não é, e o consumo, é feito entre os estoques existentes e o consumo. Tá? Então, não acredito que uma tentativa de estimular um forte aumento da produção, sem que isso seja correspondido por um aumento da demanda, beneficie os produtores de feijão. Pode beneficiar, sim, os consumidores. Para isso é que são os estoques. Para isso é que nós temos essa quantidade mínima de estoque, para poder fazer esses ajustes. Evitar que, né, o esforço do produtor de aumentar a sua produção termine penalizando. É exatamente aí que a Conab entra para comprar, nesse momento, e evitar que o preço caia e fazer os estoques. Então, o que o Brasil precisa, na verdade, é ter uma política de abastecimento e seguir isso. O que aconteceu é que nós abandonamos uma política de abastecimento. O Brasil ficou anos sem ter estoques, sem ter política de abastecimento, sem ter, inclusive, uma lei de uma política de abastecimento que fosse seguida, o que agora acabou de ser feito. E se foram 10 anos para acabar com essa política, é necessário, não sei se 10 anos, mas também um período mais ou menos nessa longitude para poder recompor esses estoques. É isso, ministro? Felizmente não precisamos de 10 anos, não é? Eu acredito que com a entrada de safra, aí no caso do arroz, por exemplo, que é a questão mais premente, nós já conseguimos equilibrar essa situação. Felizmente, o arroz é um produto que tem grandes estoques internacionais, não é, disponíveis, e é um produto consumido em todas as partes do mundo. Então, nós pudemos, com facilidade, importar arroz de outros países. Não é o caso do feijão. Se tivesse acontecido o problema com o feijão, nós estaríamos muito mais complicados, porque o feijão, na região aqui nossa, só tem excedentes no México e no Chile. Então, seria muito difícil, né, dado o volume de consumo brasileiro, repor estoques de feijão com importação. Não é o caso do arroz. E ministro, o senhor acredita que ano que vem talvez já seja um momento que o Brasil já tenha mais ou menos recomposto esses estoques e quem sabe a gente consiga ver uma redução mesmo, não uma questão do poder de consumo aumentar em relação ao preço da inflação, mas realmente uma redução de preço em relação ao feijão e o arroz? A gente pode ver isso ou é demais pensar nessa hipótese? Olha, vou de novo voltar à coisa da formação de preços, né? Tem os economistas aí, principalmente de formação keynesiana como eu, dizem que os preços são fixos, porque, principalmente dos produtos industriais, você tem um custo de produção, que é a mão de obra que você paga, mais os insumos, né? Mais os juros bancários, etc., dá um montante que é o seu custo. Mais a sua taxa de lucro, isso faz o preço médio daquele produto. Tá? E esse preço, você não consegue empurrar ele para baixo. Por isso que a gente chama ele é fixo. Ele é fixo à baixa. Ele sobe pela especulação. Subir é fácil. Baixar os preços é que é complicado. Os preços agrícolas são um pouco diferentes. Eles têm alguma flexibilidade. Por quê? Principalmente os pequenos produtores não pagam salários, por exemplo. Então, você consegue pressionar o preço para baixo até que ele não consiga pagar o seu próprio salário. Tá? Mas isso, como eu disse, é um desincentivo à produção. É mais difícil baixar os preços. É mais fácil subir os preços. E depois eles são muito inflexíveis à baixa. Nós tivemos, infelizmente, esse aumento de preços puxado pelo aumento do dólar, que contaminou todos os preços dos insumos importados e mesmo dos produtos do mercado internacional. Com a queda do dólar, esses preços estão baixando, porque está diminuindo os custos de produção, me entende? Então, é possível, sim, que nós tenhamos, se o dólar continuar bem comportadinho, aí nos 5,60, uma baixa de preços.
Até porque nós poderemos importar esses produtos a $1 mais baixo. E acho, Lucas, que o Brasil está num bom caminho do seu abastecimento da população, que é o aumento do salário mínimo real. Embora a gente tenha ouvido algumas vozes aí, especialistas do mercado financeiro, que precisa parar de subir o salário mínimo, essa tem sido a maior bênção à alimentação brasileira, né? Porque permite o sujeito comprar uma cesta básica. O nosso salário mínimo, desde a sua origem, lá no pós-guerra com Getúlio Vargas, foi medido em termos da cesta básica. Não é à toa que tem um DIEESE que faz o custo da cesta básica, né, para calcular o que deveria ser o valor do salário mínimo. Então, esse é o link que nós temos. Se o brasileiro puder comprar o mínimo para se alimentar, com o salário que ganha, nós vamos ter uma situação de abastecimento regularizado. Tá certo. Assim como para fazer uma boa feijoada, a gente precisa de muitos elementos, muitos ingredientes para saber o preço justo do feijão. A gente também precisa olhar para muitos lugares, beber de muitas fontes, e é por isso que é tão importante conversar com o senhor José Graziano da Silva, ex-ministro extraordinário do combate à fome e segurança alimentar, isso no primeiro governo Lula, ele que foi responsável pela criação do programa Fome Zero, e depois saiu do governo para ser por 9 anos diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Ministro, mais uma vez muito bom conversar com o senhor. Obrigado por esse papo, ansioso para o próximo, viu? Obrigado, Lucas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. A gente destaca agora que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está sendo obrigado a renomear ruas que homenageiam a ditadura militar. Um decreto municipal de 2016 prevê as mudanças de lugares que fazem alusão a nomes relacionados ao governo militar. Douglas Matos explica mais pra gente. A Justiça deu 60 dias para que a Prefeitura de São Paulo apresente um plano para mudar o nome de ruas e equipamentos públicos que homenageiam pessoas, fatos e datas relacionadas à ditadura civil-militar. Na prática, a determinação força o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aliado de Jair Bolsonaro, que já fez elogios públicos à ditadura em diversos momentos, a implementar o programa Ruas de Memória. O magistrado Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara de Fazenda Pública de São Paulo, mencionou 11 lugares que devem ter os nomes mudados. Um deles é a Avenida Presidente Castelo Branco, na Marginal Tietê, que faz referência a uma das lideranças do golpe de Estado de 1964. Ele foi responsável pelo SNI, o Serviço Nacional de Informações na época, que fundamentou perseguições políticas, torturas e execuções durante o período. O juiz atendeu a uma ação civil pública contra o município movida pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Defensoria Pública da União. Os autores argumentam que a gestão Nunes ainda não mudou o nome de 38 logradouros, 12 escolas e 5 ginásios nomeados em referência à ditadura, apesar de um decreto de 2016 que prevê as mudanças. Em nota enviada ao Brasil de Fato, a Procuradoria-Geral do município informou que não foi notificada sobre a sentença e que, quando for, recorrerá. O texto diz ainda que, como ainda cabe recurso, não há obrigatoriedade por parte da Prefeitura de cumprimento imediato do prazo mencionado na sentença e que a alteração de nomes de vias cabe à Câmara Municipal conforme a lei orgânica do município, exigindo a edição de uma lei específica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Obrigado, Douglas. Eu acho que vale a gente destacar aqui, né? Esses nomes não devem jamais ser esquecidos. Devem ser lembrados no sentido da busca permanente pela justiça histórica. O que fica evidente, né? É totalmente o inverso de alusões, de homenagens, né? Bom, vamos adentrar agora ao tema da saúde. A pandemia de Covid-19 passou e os esforços, obviamente, se concentram agora na precaução. Ninguém sabe o futuro, né? Mas é necessário se preparar para a possibilidade de futuras novas pandemias. A imagem que ficou foi de hospitais lotados, falta de vacinas, correria atrás de respiradores e até negacionismo. Em resumo,
A Covid foi global, mas as desigualdades sociais e entre nações impactou e muito em como ela se expandiu. Pois bem, nesse sentido foi firmado nesta semana o chamado Acordo Global sobre Pandemias. A medida passa a ser adotada após mais de 3 anos de intensas negociações. A decisão é considerada histórica e surgiu como uma resposta aos efeitos devastadores da pandemia de Covid-19. Gabriela Carvalho traz os detalhes para a gente. O primeiro acordo de pandemias foi adotado por consenso nesta semana pelos Estados-membros presentes na 78ª Assembleia Mundial da Saúde, da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A decisão histórica, que ocorre após mais de 3 anos de intensas negociações, é uma resposta aos defeitos devastadores da pandemia de Covid-19 e tem o objetivo de tornar o mundo mais seguro e equitativo diante de futuras pandemias. O Acordo de Pandemias é o segundo acordo legal internacional negociado, conforme o artigo 19 da Constituição da OMS. O novo acordo vem depois da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que foi adotada em 2003 e entrou em vigor em 2005. O Brasil também apresentou um posicionamento favorável à adoção do Acordo de Pandemias e coube à secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, a leitura do voto. A grande perda de vidas e o impacto sobre o desenvolvimento mundial foi a origem do Acordo de Pandemias na Organização Mundial da Saúde. Para a organização e os Estados-membros que a compõem, era necessário garantir que as comunidades, os governos e todos os setores da sociedade, nacional e globalmente, estivessem mais bem preparados e protegidos para prevenir e responder a futuras pandemias, bem como apoiar a necessidade de uma ação duradoura para evitar a recorrência de tais crises mundiais. O Acordo de Pandemias da OMS estabelece os princípios, as abordagens e as ferramentas necessárias para melhorar a coordenação internacional em diferentes áreas, para fortalecer a arquitetura global de saúde para a prevenção, preparação e resposta a pandemias, incluindo o acesso equitativo e oportuno a vacinas, tratamentos e diagnósticos. Segundo o acordo, os fabricantes de medicamentos que participam do sistema de acesso a patógenos e compartilhamento de benefícios terão um papel fundamental em termos de acesso equitativo e oportuno a produtos de saúde relacionados à pandemia. Assim, eles vão oferecer à OMS acesso rápido a 20% da sua produção em tempo real de vacinas, tratamentos e testes diagnósticos de qualidade contra o patógeno que estiver causando a emergência pandêmica. Em relação à soberania nacional dos Estados-membros da organização, a OMS não terá autonomia para prescrever legislação nacional das nações, nem impor qualquer obrigação às partes para que adotem medidas específicas. Para a implementação, está em andamento a resolução do Acordo de Pandemias, que define as etapas de preparação. Um grupo de trabalho intergovernamental será criado pelos Estados-membros para iniciar as medidas necessárias para estabelecer um mecanismo de coordenação financeira para a prevenção, preparação e formulação das respostas às pandemias. Além disso, vai haver uma rede global de cadeia de suprimentos e logística. O objetivo é apoiar os esforços para remover as barreiras ao acesso equitativo, oportuno, rápido e acessível a produtos de saúde relacionados à pandemia para os países necessitados durante emergências de saúde pública e de interesse internacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mônica Cabanas. Locução, Gabriela Carvalho. Valeu, Gabriela. E olha, um comentário aqui para nós, né? Primeiramente, a nossa torcida é que não seja necessário nunca que esse acordo entre em ação, né? Mas também esperamos que, caso seja necessária, que a ação seja total, efetiva e comprometida por todas as nações. Eita, que chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração. É que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares espalhados e espalhadas pelo nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país.
É muita conexão, minha gente. Rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando aqui essa frequência boa, vai o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo a gente também tem que dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de se chegar, a porta está aberta, viu? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo. Informação boa é assim, a gente espalha como quem planta semente e colhe consciência por um mundo melhor. Opa, olha aí, e é carnaval já, é? Quer dizer que já bateu saudade antes mesmo do São João? Como é que é isso, hein, minha gente? Calma que a gente explica. Sabemos que faltam ainda alguns meses para o período momesco, né? É que agora é oficial. O Carnaval pernambucano foi reconhecido como patrimônio da cultura brasileira. Quer dizer, não se trata só daquela vibração e frequência inconfundível das ladeiras de Olinda não, viu? Que quem conhece sabe bem do que eu estou falando. É que agora, no papel, foram oficializadas as festas na capital e também no interior. Uma forma de valorizar o mar de cores, ritmos e movimentos com frevo, maracatu, caboclinho, afoxé e muito mais. Um caminho para fortalecer as muitas brincadeiras e manifestações genuínas no interior do estado. Enfim, Pernambuco tem um carnaval imenso, cheio de identidades e tradições que juntam muita coisa em uma mesma data. A gente fala de celebração da festa, dos encantos da religiosidade e de experiências em rituais. A lei que declara o Carnaval pernambucano como manifestação da cultura nacional foi sancionada ontem, quinta-feira. Ela veio pelas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o reconhecimento pretende preservar e valorizar a festa. A lei foi publicada no Diário Oficial da União e pretende reforçar o turismo cultural. Enfim, né, gente? Não precisamos aqui esperar fevereiro chegar para celebrar essa informação, né? E nada melhor que a gente aumentar o volume com a música que, olha, com certeza é o frevo mais tocado no estado. Eu estou falando de Vassourinhas, composta por Matias da Rocha e Joana Batista Ramos para o Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas. E olha o detalhe da data, viu? O frevo foi composto pela dupla em 6 de janeiro de 1909, no bairro de Beberibe, em um mocambo que ficava em frente à estação do Porto da Madeira. É isso, é bom demais, então dá-lhe aí, Paroche. O Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã não, mas segunda tem mais, tá? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil de Fato, na Grande São Paulo, e você sintoniza em 98.9 FM. Para São Paulo e qualquer lugar do mundo, outra opção é a nossa transmissão online. Você confere no app da Rádio BDF ou dá um pulo em brasildefato.com.br, que também dá para ouvir. Mas esse eco vai ainda mais longe, viu? Temos o orgulho de fazer parte de uma parceria incrível com centenas de rádios. Por isso, em outros lugares desse nosso Brasilzão, entramos também em outros horários. A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente aproveita para reforçar o agradecimento a esses veículos por estarem com a gente. E se engana quem acha que não haveria mais opções para ouvir as nossas edições, tá? O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro dessa edição foi comigo, Daniel Lamir, e a edição e produção contou com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Já nos trabalhos técnicos temos o trio formado por André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone.
A coordenação de áudio e vídeo é com Monize Ravena, a direção de programas de áudio com Camila Salmásio e a direção executiva é de Nina Fidelis. E nessa nossa coletividade temos o importantíssimo apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Valeu, gente, um grande abraço, uma ótima sexta, um ótimo final de semana e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.